Olá, eu sou Fabiana Kazukawa e você está no ForjaCast Day. É um podcast onde estamos falando sobre as forjas, ou seja, por que nós passamos por um processo tão dolorido. Na realidade, é um processo em que todo mundo precisa passar, porque Deus nos quer nos elevar para algo maior, transformar nossos caráteres, moldar o nosso comportamento, para suportarmos as tribulações do dia a dia. E eu quero falar hoje, junto com a Nilce Gouveia, sobre um processo que às vezes parece muito difícil, que é a martelada. Né, Nilce? Entra comigo aqui, Nilce. Olá, tudo bom, Kazukawa? Satisfação. Tudo jóia. Mais um episódio aí para nós, né? Muita gente na expectativa. E hoje, né, esse assunto que não quer calar e muito forte, profundo, sobre a martelada. São os desafios das nossas vidas, não só de nós duas, mas de todos que nos assistem e todos aqueles que vão ser alcançados para o entendimento da palavra de Deus, porque é só através dela, né, Fabiana, que a gente consegue superar plenamente satisfeito no dia a dia quando a gente entende quem é Deus e o que forja é essa que Ele tem feito nas nossas vidas. Sim, verdade, Nilce. E é um processo que às vezes a gente acha que não vai nem suportar, né? Porque quem imagina passar por todo o processo igual o processo de uma espada? Você já pensou? Ser superaquecido, receber umas marteladas para ganhar a forma ideal da espada, depois ainda ter que passar pela lima, né, para ganhar deixar a espada afiada, e ainda tem os testes para provar que a espada está pronta para ser usada. É muita coisa, né, Nilce? Sim, interessante, até que chegue à forma desejada pelo ferreiro, né? Verdade. E por aquele que quer depois receber esse produto, né? Verdade. Deus é o nosso... É a pessoa que nos molda, né? Que trabalha desde o início. Sim, e a gente vê os exemplos das mulheres da Bíblia. Muitas, não só mulheres, homens também foram forjados, mas as mulheres, elas tiveram um papel muito importante e às vezes nem são tão comentadas. A gente lembra sempre dos homens, mas às vezes a gente precisa também olhar para as mulheres, porque nós, como mulheres, precisamos nos inspirar nelas, não é, Nilce? Nós vemos muitas mulheres, mas às vezes nós nem citamos, damos tanto valor para os homens e acabamos esquecendo o papel que cada uma delas teve, né, para a gente entender esse processo tão dolorido que nos leva a um patamar mais alto. É verdade, e muita gente tem uma ilusão, né, de que as mulheres bíblicas eram perfeitas. Não, a Bíblia ela conta histórias contundentes sobre as fraquezas, não consigo falar, fragilidade das mulheres, né? E olha só a minha fragilidade aqui, gente, ó. Para falar de mim, eu acertei falar a palavra. Então, as mulheres, né, a gente pode tê-las como exemplo para as nossas vidas, tanto para não errarmos, como para acertarmos sempre, né? Cada uma tem sua história e, com certeza, as mulheres da Bíblia são as melhores para nós nos inspirarmos, né? Outras também contemporâneas, mas as mulheres bíblicas eram bem mais próximas do início de toda a história, né? Do agir de Deus ali, antes de governantes, governadores, né? Tem toda uma história por trás. Não, e a gente vê assim, né? Muitas erraram, né? Erraram mais de uma vez, mas elas souberam reconhecer que erraram e tentaram melhorar. E é assim que eu vejo que nós também precisamos reconhecer que nós somos falhos, nós erramos, né? Mas precisamos dessa humildade de reconhecer que erramos e tentarmos melhorar para não repetir, porque o ideal não é ser perfeitos, mas é aprender com os erros para podermos crescer. Porque só assim que a gente cresce. Ninguém cresce sabendo tudo, ninguém nasce sabendo tudo, né? Nem Salomão, que foi considerado, né,
o grande sábio, o homem mais sábio, ele não acertou sempre e nem foi perfeito em tudo. Ele errou em muito, né? Ele foi um dos melhores reis, mais sábios, mas foi também o que mais errou, né? A gente vê pelo legado que ele deixou. Eu imagino que a Bíblia, do início ao fim, aponta para Jesus, lógico, toda a palavra de Deus, e ela quer nos mostrar que o único perfeito é Deus. Então, Verdade. as histórias ficaram, né, para a gente ter esse entendimento também. E quando o homem quis sobrepujar Deus, teve queda, né, como Nabucodonosor, muitas outras histórias que nós podemos acompanhar. A própria Jezabel, que não é dela, que vamos falar hoje, né? Verdade. Mas e aí, você em casa, está curioso em saber quem é a mulher que vamos falar hoje? Ou melhor, de quem é que vamos falar hoje? Você está curioso? Já colocou a sua sugestão aí? Comenta aí no chat, né? Indique aí o nome da mulher que você acha que vamos citar hoje, que vamos falar um pouquinho dela. E aí, Nilce, está preparada para falar dela? Ô, Sara, né? A Sarai, Sara. Isso. Vamos lá, Nilce, começa você falando um pouquinho dessa mulher maravilhosa, né? Que não foi perfeita. Não foi. Pois é, Sarai. O nome Sarai, né, segundo alguns estudiosos, representava princesa, dama. E alguns estudiosos também relatam que o nome dela representava deusas. Porque naquela época no Egito, todos sabem que existiam muitas deusas, muitos deuses, né, que os homens se prostravam. Antes da história divina vir à tona, né, através de Moisés, que escreveu a Bíblia e tal. Então, antes da manifestação de Deus mesmo, melhor dizendo agora. Então, e o nome dela representava isso. Tanto é que de Sarai, depois da história toda, se tornou Sara. Foi chamada Sara, bem como Abrão se tornou Abraão. Né? Então, ela foi aquela mulher que o marido dela recebeu a promessa de Deus, de que ele seria pai de multidões, e depois Deus falou com ela que ela seria mãe, já com a idade avançada, e ela simplesmente riu, simplesmente não, ela zoou mesmo, né, com aquela mensagem. E como você falou no início, né, mulher erra, todo ser humano erra, ela também não foi diferente. Ela errou, ela se precipitou, porque achou que estava demorando muito. Depois de 10 anos, ela se precipitou, ela tentou dar uma ajudinha para Deus. Foi ali, entregou a sua serva para Abraão, que não questionou, né? Não se opôs. Sara, o que é isso que você está falando? Não. Ele aceitou, né, a ideia dela de coabitar com Agar para ter um filho ali, que foi Ismael. Então, essa é uma parte da história, né, da Sara. Ela zombou, não acreditou, quis dar uma ajudinha para Deus, porque ela já estava cansada de esperar, não teve paciência, não teve persistência, né? Então, mas só que as consequências chegaram depois, Sim, né? Verdade. Verdade. E o que eu acho incrível, né, que mesmo com tanta incredulidade de Sara, por ter entregue Agar no lugar, né, para tentar, como você disse, dar uma ajudinha a Deus, ela ainda entra no quadro dos heróis da fé. Isso. Ou seja, olha que lindo. Por quê? Porque mostra que nós podemos errar sim, mas nós temos que ser humildes o suficiente para saber que Deus nunca perde o controle. Nós sim, ela perdeu totalmente o controle a partir do momento que ela achou que não tinha mais jeito para ela, que ela não tinha mais condições, né, de ser mãe, e aquela promessa precisava de uma ajudinha. Ela precisava de uma ajudinha. Deus, ele não se isentou, não deixou de cumprir a promessa dele. Ele sabia o que ia acontecer, né? Ele sabia. Mas teve consequência disso, mas a vontade dele
Aconteceu. Ela é mãe de nações, né? E Abraão, pai das nações, de muitas gerações. Aconteceu, né? Então, Deus é maravilhoso. E nós, hoje, né, nós podemos fazer essa comparação. Sarai foi assim, inquieta, não perseverou. E nós também, quantas vezes a gente é impulsiva para fazer, mas está demorando muito. Mulher, assim, gosta de resolver logo as coisas, né? Sim. E hoje as pessoas, no geral, sofrem muito por causa dessa questão da espera, né? Que é o que nós chamamos de ansiedade. As pessoas não conseguem esperar o tempo de Deus. E por isso elas sofrem. Por quê? Porque elas vivem com os pensamentos lá no futuro, esperando o amanhã chegar, sendo que o amanhã pertence a Deus. Se a promessa não é para hoje, nós temos que entender que Deus sabe o porquê que não é para hoje. Deus sabe o tempo certo de tudo, mas nós, às vezes, queremos tanto adiantar, né? Adiantar o processo, que nós acabamos nos precipitando e temos depois que receber a colheita. Não é, Nilce? E qual foi a colheita de Sara? Oi? Qual foi a colheita de Sara? A colheita de Sara, pois é, depois de passar uns perrengues, né, depois de ter expulsado a H com o filho, e ela engravidou, né? Sim, de estéril se tornou mãe de multidões, mãe de filhos. Verdade. Né? A promessa se cumpriu realmente, porque Deus é fiel com Ele mesmo, né? Ele prometeu e cumpre. Então, Verdade. às vezes Deus fala, a pessoa, não é para mim, não vai acontecer. Engraçado que você falou aí sobre ansiedade. Nós somos seres humanos, claro que a gente sente ansiedade, mas a Bíblia ela é clara quando diz: não andeis ansiosos, para a gente não viver, sabe, dando ibope a essa ansiedade de que vai mudar alguma coisa? Não vai. Né? Então, muitas vezes a pessoa ela quer pular processos, quer colocar logo, né, aquele projeto, porque foi Deus que falou que vai ter aquele projeto, e a pessoa mete os pés pelas mãos. Isso daí é um ditado lá do norte. Não sei se você conhece esse ditado. Né? Então, a pessoa vai dar aquela ajudinha para Deus mesmo, então se aborrece. Tem uma história que eu gosto de relatar, né? A minha sogra, ela já está com Deus, né? Então, tem uma história que eu gosto sempre de falar, quando eu toco nesse assunto. Tinha uma viagem já marcada para ela ir para acho que era Laranjal do Jari, não sei, para o Pará, né? Ela era do Amapá e ia para o Pará. Então, já estava em cima da hora e o taxista não chegou no tempo para levá-la, ela ia pegar o navio. Entendeu? E aí ela ficou muito aborrecida. Ela disse que ia processar, não sei o quê, e chamou outro carro para ir, para ver se ia dar tempo dela embarcar. Ok, pegou outro táxi, foi. Quando chegou lá, o barco já tinha saído. Ela ficou muito furiosa. Isso já era umas 17 horas. Quando foi umas 9 horas da noite, que ela tá depois da novela que ela gostava de assistir, aí passou lá um comunicado, né, uma notícia urgente, que o navio havia afundado. Nossa! Né? Então, olha o livramento de Deus. Então, a palavra de Deus diz para nós darmos graças em todas as coisas. Ele é fiel. Ele sabe o nosso futuro. Nós não sabemos. Nós somos totalmente dependentes dele, então nós devemos perseverar e confiar, né? Confiar e não dar aquela ajudinha. Porque aconteceu esse atraso? A gente não sabe. Né? Então, fica lições assim para nós, ficam lições, né, do nosso dia a dia. A Bíblia é cheia de exemplos, igual de Sara e de outras mulheres também. Sim, e o incrível que eu vejo é que, pelo fato da Sara não ter conseguido esperar o tempo de Deus, ela teve a colheita que foi Ismael e Agar, né? Foi assim, vamos dizer, uma pedra na vida de Sara, porque ela teve que depois aguentar
por um tempo, né, vamos dizer, a rixa de Agar, né, por a forma dela debochar, né, pelo fato dela já ter um filho e ela não ter. E eu creio que isso deve ter magoado muito Sara. Ela deve ter se arrependido amargamente. Isso mostra para nós, né, o quanto que às vezes o não esperar no tempo de Deus vai nos trazer consequências que vão nos marcar para o resto da vida também. E é que nem você contou esse testemunho maravilhoso. Isso aí é uma prova, né, do livramento de Deus, porque às vezes eu costumo dizer que de Deus nós sempre esperamos 3 respostas: sim, não e espere. Se a gente entende que às vezes o não de Deus é uma bênção para a nossa vida, a gente não vai ficar murmurando. E se a gente às vezes entende também que o espera de Deus é também uma bênção na nossa vida, a gente também vai só agradecer. A diferença é que às vezes a gente só quer o sim de Deus, né? Porque nós somos mimados. Eu vejo assim que às vezes nos falta esse entendimento, e aí entra a martelada, porque a martelada nos mostra que por causa daquilo que ainda não estamos prontos, de ter o formato que nós precisamos alcançar, nós precisamos levar algumas marteladas em algumas áreas da nossa vida, mas isso tudo para podermos atingir o objetivo de Deus, não o nosso, né? Porque o dele, como eu sempre falo, os planos dele são bons, perfeitos e agradáveis, os nossos não, né, Nilce? Exatamente, era isso que eu ia falar. Nós temos que nos conformar com a vontade do nosso Pai. É igual a criança, né? O pai fala, não faz isso, que vai dar errado. Não coloca o dedinho na tomada. E a criança vai, coloca, né? E as consequências estão aí, né? Chegam, né? Para quem desobedece. Então, o exemplo da Sara é muito nítido nos nossos dias. E a Agar era serva. Ela era serva e foi cruel, porque ela foi expulsa. Ela Sim. foi expulsa porque ela zombava de Sarai, né? Às vezes quero falar Ana, porque Penina também provocava a coitada da Ana, né? Então, ela recebeu essas consequências pela desobediência, por fazer a ajudinha, né? Então, só que aí a graça do Senhor, a misericórdia dele se manifestou na vida de Agar, lá no deserto, com o filho, enviou o anjo, né? E Abraão achando, não, agora já se cumpriu, vai se cumprir aí, as nações virão por meio desse filho, mas não era por meio de Isaac, né? Verdade. E assim, o que eu acho incrível é que Agar, por ter sido obediente, porque existem relatos, alguns estudos, sabe, de historiadores, que diz que Agar, ela também era uma princesa, sabe, era filha de um dos reis por onde Abraão passou. Isso não está na Bíblia, mas são estudos, relatos, tal. E diz que ela foi entregue pelo pai, porque o pai falou, minha filha, é melhor você ser escrava desse homem obediente a esse Deus, né, que prospera ele por onde ele passa, do que você continuar aqui. E ela foi dada, né, para Abraão, porque ela não saiu com Abraão da casa dos pais de Abraão, ela foi, a Bíblia ela relata que foi durante a viagem, né, durante a estada pelos caminhos até a terra de Canaã, que Agar entra na história da vida de Abraão e Sarai, Abraão e Sara. Então, a gente vê que Agar não deixou de ser abençoada, apesar de tudo isso, né, dela ter sofrido, ter sido humilhada. Deus não deixou de abençoar, porque olha a promessa que o filho dela também recebeu. Recebeu também as mesmas bênçãos que Isaac, só que ele não é o filho prometido, a diferença é essa, mas as bênçãos continuaram e continuam sobre a vida deles, né, que a gente vê que são os árabes, todos são os descendentes de Ismael, né, então a gente vê
o quanto esse povo também é rico, o quanto eles são inteligentes, o quanto eles são sábios. Então, tudo isso Deus também compartilhou com eles. A diferença só é essa, que ele não é o povo escolhido. Exatamente, né? E tem esses estudos mesmo que dizem que geralmente, né, as servas eram da mesma linhagem, né? Fazia parte da parentela. Então, e eu vejo que H se submeteu, ela foi submissa, né? Como uma boa serva que era. Né? Eu vejo nessa parte aí. Né? E aí, acontece que a gente pode tirar como lição que a palavra de Deus, a promessa dele não falha, se cumpre. E ele mostra que o homem, a mulher, toda a humanidade caiu depois de Adão e Eva no jardim, depois do pecado deles. Então, perfeição, somente o nosso Deus que é perfeito, né? Então, a gente pode tirar lições sobre fé pela vida de Sara, submissão de Agar, né? E o sofrimento, a oração que ela fez no deserto, bem como, né, de Sara também, que se sujeitou às críticas, né, para ela reconhecer que ela se precipitou. Né? Então, a Bíblia não é muito clara nisso. Engraçado que era comum na época, né, o homem ter 2 mulheres, por exemplo. Sim. Mas não é a cultura de Deus, porque lá no jardim, a cultura de Deus qual era? Um homem e uma mulher, né? Para o homem deixar sua família, a mulher deixar se unir e formar uma outra família. Só que a cultura, como hoje nós vemos tantas coisas, né? Cultura da nossa sociedade, mas a cultura de Deus, né? Que nós seguimos. A promessa de Deus, né? O projeto inicial de Deus foi a família. E a família é o homem e a mulher. E nunca foi um homem com mais de uma mulher, ou uma mulher com mais de um homem, ou qualquer outro estilo que hoje estão adotando, né? Mas, assim, uma coisa interessante que você falou sobre perfeito só Deus, que Jesus, quando esteve na Terra, ele foi chamado de bom, né? Tem aquela passagem do jovem rico que chega para Jesus e fala o que é necessário para ganhar o reino de Deus, né? Que ele fala, né? O Senhor que é o bom, né? E ele fala assim, bom eu não, bom é só o meu Pai. Ou seja, nem Jesus, enquanto estava aqui na Terra, se considerava nem o nível de bom que muita gente não aceita, né? Todo mundo só prefere ser, não, eu gosto de ser o excelente, o ótimo, né? Bom é considerado um nível médio, né? E Jesus nem bom ele não se considerou, ele chamou bom somente o Pai. Então a gente vê por aí que às vezes a forma como a gente vê as coisas, a forma como a gente lidar com as coisas, ou a nossa concepção, né, de tudo que nós consideramos de ser bom, ou de ser ótimo, ou excelente, às vezes está totalmente errado. A gente precisa mesmo estar sempre alinhado com os projetos de Deus e aquilo que a Bíblia nos ensina, nos instrui, como devemos agir ou comportar. É verdade, você falou isso muito interessante, né? Porque o único bom mesmo é Deus. Agora eu vou abrir um parêntese aqui, porque dependendo da história de vida de cada mulher, a gente está falando sobre mulher aqui, né? Mas ela tem uma vivência e uma questão dela conseguir obedecer e chegar numa excelência, entre aspas, naquilo que ela faz. Porque ela aprendeu a ser assim, ela decidiu obedecer desde a mais tenra idade. E para muitos, até para líderes de vários lugares, né? Acha que a pessoa, porque se acha que ser a melhor, tem isso também no nosso universo, na nossa terra aqui. Então, a gente, por exemplo, evita o pecado, que é andar em obediência a Deus. E muitas vezes a pessoa acha isso, alguém acha como soberba. É soberba, porque só quer falar da Bíblia, parece que Deus só fala com ela. Tem isso também, né? E aí que pega, né?
para a gente se manter firme no propósito de Deus. Não é fácil, a gente ouve muita coisa também, mas aí entra aquela história que Deus é que justifica, né? E Deus foi tão humilde, Jesus foi tão humilde ali, ele era o próprio Deus encarnado, que ele falou, só existe um que é bom. Né? Então, quando vir alguns elogios, a gente tem que ter muito cuidado com essas batidas na costa, porque ninguém é bom o suficiente, né? Em se comparando com Deus ou alguém que sabe mais do que nós. Né? Esse Verdade. cuidado aí tem que... É o vigiar, né? É o vigiar, Isso. porque a gente sabe que todo mundo conta a história que Lúcifer, por causa da vaidade, ele perdeu seu posto de anjo. Então, assim, às vezes, a gente que não tem nem esse posto, né? A gente se deixa se levar pela vaidade, pelo orgulho, pela soberba, né? Pelo achismo, né? Hoje está muito na moda, eu que sei, eu que entendo, eu que falo. E às vezes a gente deixa de escutar aqueles que estão vivendo da forma correta, que já tem uma vivência, que tem um conhecimento que adquiriu com a vida. E a gente fala, não, essa pessoa aí, ela, coitada, ela não sabe de nada, né? É verdade, subestima, né? Aí, ó, o que a gente tem percebido aqui nas plataformas, muita gente tem falado eu sou filha amada do Pai, tudo que eu quero Ele vai me dar. Tem deixado Deus de lado, as promessas dele de lado. Ah, não, eu já sei o suficiente, né? E vai deixando, igual Sara fez. Decidiu deixar um pouco. Ah, não vai acontecer. Já se passaram 10 anos. Eu vou dar aquela ajudinha, eu sei como resolver. Mulher sempre é assim. Eu sou assim às vezes. Eu sei como eu vou resolver. Eu acho que é mais fácil por ali. Mas será que é o caminho que Deus prometeu? Que Deus quer que você esteja, né? Será que é para eu estar falando com essa pessoa? Será que é para eu envolver os meus negócios com essa pessoa, né? Ah, a gente tem que vigiar, como você falou. Não, e a gente vê também até mesmo líderes, né? Agindo com tanta soberba, não, porque eu, até bate no peito, né? Eu sou o pastor, eu sou a pastora, né? Eu que sei. A gente não sabe de nada. A gente normalmente, a gente pensa que sabe, até fala que sabe, mas na realidade não sabemos de nada, porque o único que sabe tudo é Deus, porque Ele nos criou, Ele nos formou, e Ele também sabe o nosso limite, Ele sabe, por isso que fala, né, pra gente entregar a nossa cruz, entregar a nossa carga a Jesus, porque nem a nossa carga a gente não consegue carregar, nem a nossa, nem a nossa vontade não é boa. Deus fala que até os nossos planos são enganosos, nosso coração é enganoso. Então imagine você falar que você sabe alguma coisa mais do que muita gente. É lógico que tem gente que estuda, adquire um conhecimento, mas a sabedoria de Deus é só dele. É Ele quem dá e é Ele quem capacita. Exatamente, você falou tudo agora. Enquanto você falava, eu fiquei refletindo aqui nas coisas espirituais do reino de Deus, né? Que Ele sonda o coração de cada um de nós. Você que nos assiste aí, você, Fabi, eu também não conheço a sua história na íntegra. Você não conhece a minha história, os bastidores na íntegra, né? Eu não conheço sua vida que está aí do outro lado, mas Deus, como diz no Salmo 139, Ele sonda o nosso coração, né? E a gente fala para Ele, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da verdade. Então, a nossa oração sempre é essa, né? E quando alguém aponta o dedo, essa daí, esse daí, a gente não deve dar ouvido, porque quem nos conhece mesmo é o próprio Deus. Eu gosto até de destacar aqui, podcast é para a gente falar, conversar, você comentar aí, né, o Fabi? Verdade. É para a gente ter essa liberdade. Então, a gente entra nesse desafio aqui para mostrar que nós somos iguais, não existe ninguém melhor do que ninguém, a perfeição está em Deus, né? Até que você pode conhecer um pouco a história da Fabi, se você entender
que é difícil, um pouquinho dos bastidores dela, né? Mas é bom a gente não ousar falar que conhece na íntegra, porque você pode cair no pecado, você pode cair no erro, né? De uma coisa que não existe na face da terra, de você julgar o outro pelo que você não conhece. Aí você começa a subestimar, né? E a gente tem que ter cuidado como Sara. Ela subestimou a promessa de Deus. Acho que a palavra bem é essa. Subestimou. Sim. E quantas vezes nós fazemos isso enquanto seres humanos? E assim, Sara, ela entregou Agar como um objeto, né? Olha, usa aí, faz o filho, né? E vamos deixar a promessa de Deus se cumprir. Não é assim as coisas de Deus. A gente tem que tratar com muito cuidado. Se há uma promessa de Deus para as nossas vidas, nós temos que cuidar dela, porque é de Deus, não é do homem. O homem, ele promete e ele não cumpre, ou faz as coisas pela metade, mas Deus não. Deus, quando promete, a promessa dele é perfeita. A promessa dele não tem falhas, a promessa dele não tem buraco, é redondinho. Então, a gente tem que entender que quando vem de Deus, as coisas vão se encaixar que nem um quebra-cabeça, cada pedaço, cada parte no seu lugar certo, a gente não precisa forçar. E ali Sara, ela forçou a situação com Agar. E ali ela teve que passar pela martelada, como a gente está falando hoje, o processo da martelada, porque ela precisou ganhar uma forma nova, inclusive um nome novo. Ela ganhou um nome novo justamente porque ela se precipitou e ela passou tentou passar à frente, colocar, como a gente diz, né, a carroça na frente dos bois para ganhar tempo. Que casal trambiqueiro! Abraão chegou lá, ficou com medo de dizer que era esposa, né? E falou que era irmã. E ela, eu achei legal você falar aí que ela entregou Agar como se fosse um objeto, né? Então a gente tem que esperar de Deus muitas vezes para nós que somos impacientes, parece que está demorando, mas a vontade dele é perfeita, é boa e é agradável. E isso é maravilhoso quando a gente sabe esperar. Esses dias, lendo um pouco sobre a história da Sara, eu orei ao Senhor: Deus, eu quero ser serva, né? Eu sei fazer assessoria de imprensa, sei fazer assessoria individual, né? Se for para eu segurar uma câmera, fazer alguma coisa por alguém que o Senhor escolher para que eu faça, eis-me aqui, Senhor. Sabe? Eu não quero ficar... como é que fala, gente? Pessoa dando mole, né? Eu acho que é assim que o Iabá que eu vi falar. Corpo mole. Não, eu quero fazer a tua vontade. A gente está numa correria, numa corrida. Eu estava falando com meu esposo esses dias. Eu comparo a gente como participando de uma maratona, de uma corrida. A Bíblia fala, não sei se é em Coríntios, né? Que o apóstolo Paulo fala como se fosse uma corrida. Quem vai chegar lá, quem vai chegar primeiro. Esse processo pode ser dolorido, pode ser doloroso, mas, né? A gente está aqui recebendo a martelada, mas a gente se mantém firme, glorificando a Deus. Porque a promessa vai chegar, Fabiana. Amém, eu creio. Como você falou, a corrida, quando você vai correr uma maratona, mesmo que você se prepara, quantas pessoas a gente vê parando no meio do caminho por causa de cãibra, porque caiu, levou um tropeção lá, se machucou, né? Ou as dores musculares são terríveis, tem a sede também. Então, veja, correr uma maratona, por mais que você esteja preparado ou esteja se preparando, não é fácil. E assim é a nossa vida, por isso nós temos essas marteladas e temos que saber esperar. Não é, porque... não é nós não estamos aqui colocando que é bom o sofrer, não. A martelada. Não quer dizer não que mesmo. É bom sofrer, né? Não estamos querendo incentivar ninguém a ficar feliz porque está sofrendo, mas saber que tudo isso dá uma de masoquista. Para você subir o nível, para você entender que você está subindo um degrau, né? É igual na escola, para você passar de série, você tem que passar pelas provas. O ano todo você vai ter provas para você conseguir passar de ano, subir de série. Mesma coisa, são as marteladas da vida que Deus nos faz passar. É para a gente poder atingir um nível melhor, para a gente poder estar numa estatura melhor,
mais perto de Deus, porque quanto mais perto de Deus, mais perto estão as promessas para as nossas vidas, porque a palavra de Deus fala que tudo já foi liberado para nós, mas nós às vezes não temos o acesso porque não estamos preparados para receber. É a mesma coisa, a imprudência que a gente vê hoje, né, dos pais dando esses carros luxuosos para os filhos, sem eles estarem preparados. Olha o que acontece, acidentes graves, morte, atropelamento. Por quê? Porque aquela criança, aquele adolescente não estava preparado. Deus não vai nos colocar, nos dar um carrão de 1 milhão, 300 mil, 400 mil, 500 mil, se não tivermos preparados. Não é, Nilce? É verdade. Quando você estava falando sobre a martelada, é bom a gente deixar bem claro aqui para nossa linda audiência que a martelada quer dizer que você passa pela martelada, são aqueles problemas que fugiu do seu controle. Você não sabe o que fazer. Então, a Bíblia nos ensina a confiarmos nele, confiarmos em Deus e glorificar, dar graças a Deus. A gente não entende, não sabemos como resolver, mas Deus está no controle porque Ele preparou já de antemão, né, tudo para nos entregar. Então, fugiu do nosso controle? Glorifique a Deus, fale com Deus. Né? Se muita gente, o vizinho ao seu lado, não entender e te cobrar algo, glorifica a Deus por causa daquele inimigo, porque ora por ele, né? Porque no tempo de Deus ele vai justificar. Então tudo é Deus, é Deus, é Deus. Mas isso é para cristãos, é para aqueles que entendem, né? Ou se você não é considerado um cristão católico ou evangélico e parou aqui nesse podcast, confie, porque nós temos essa experiência de termos acreditado na palavra de Deus, acreditamos mesmo e confessamos, né, Fabi? E depois que a gente entende, a gente consegue viver plenamente satisfeito no meio de obstáculos assim, ó, no meio de tempestade até, né? Deus tem nos fortalecido e a gente fica triste todos os dias porque a gente é ser humano, lógico, né? A gente tem os nossos perrengues, muitas vezes tem muita gente que reclama, e a gente tem que ter cuidado com isso, mas Deus nos dá a vitória quando Ele vê que a gente está firmado, com o coração firmado nele, confiando, né? Verdade. Mesmo no meio da fragilidade. Verdade, até porque na tempestade, se você clamar por Jesus, Ele vai entrar no seu barco, foi assim. Né? Ele encontrou os apóstolos no meio da tempestade, dentro de um barquinho, né, com medo, e ele veio andando sobre aquele mar, e até, ou ainda, né, ele já está no seu barco, e você não está confiando que você vai atravessar, e ele está lá dormindo. E por que ele está dormindo? Por que ele estava naquele momento dormindo? Porque ele já tinha falado, já tinha comunicado para os apóstolos, nós vamos atravessar para outra margem, só que às vezes a nossa confiança está naquilo que nós estamos vendo, não naquilo que vem do céu, né? Ou não naquele que está conosco, porque ele prometeu que estaria conosco até o fim. Então às vezes a gente fica preocupado, olhando para aquela onda, para aquele mar que está soprando, para aquele vento melhor que está soprando, né, contra as nossas vidas, e a gente começa a ficar preocupado e ficar apreensivo, igual Pedro, que começou a afundar quando começou a andar por cima do mar. Mas se a gente entender que Jesus está em todo o tempo, como Ele prometeu, que estaria conosco, nós vamos conseguir continuar essa jornada, continuar andando e receber essas marteladas para a gente poder se tornar uma espada melhor, uma arma melhor para essa guerra que nós estamos vivendo, nesses tempos difíceis, nesse tempo que está, para muitos, né, está insuportável, mas ele diz, né, tem de bom ânimo, eu venci e você também vai vencer, então creia que você também vai vencer. Nossa, eu estou sentindo que já é o fechamento. Quanto tempo que a gente está aí? Nem sei. 41 minutos, que maravilha, né? Essa Sara hoje deu o que falar, hein? Sarai, Sara. Verdade. Faça então o fechamento hoje, Nilce. Como é que é? Pode fazer o nosso fechamento hoje, já não deu tempo?
Pois é, né? Ó, a gente está aqui já com saudade, já para a próxima quinta-feira. E você que tem nos acompanhado aí nas redes sociais, estou gostando de ver, hein? Comenta também, a gente tem recebido curtidas. Eu já recebi mensagens, Fabi. Tem um momento que a gente vai pegar os prints para colocar lá, né? Para mostrar o feedback aí, a prova social. Hoje eu recebi uma mensagem falando: Nilce, olha, eu gosto muito da mensagem da Fabiana. Ai, E que bem. aí eu fico muito feliz com isso, porque, né, a gente já começou a ver frutos. Então, a gente vai manter firme aí com o nosso devocional e a gente só quer agradecer você que está aqui com a gente. Coloque seu comentário, faça pergunta para Fabiana, se quiser fazer para mim também. Pergunta para Fabi como é que foi para ela montar, idealizar esse projeto Forjada, ou melhor, se você não assistiu o primeiro episódio, né, você já vai aí no link, tá? Que é o vídeo da quinta-feira passada. Não é isso, Fabi? E muito obrigada. Obrigada pela audiência, obrigada por você que está participando aqui conosco, né? E aguarde que ainda vai ter muitas mulheres para a gente conversar, né, Nilce? A surpresa de quinta-feira vai ter mais uma. Você já sabe, você está assistindo aí, né, amiga? A gente não vai falar o nome. Ela não perde uma. Segredo. É do Nordeste, é? Sudeste lá ou Nordeste? O quê? Eu não posso falar a cidade dela. Senão todo mundo vai saber. Não pode. Não. É segredo de estado. É no Brasil, é no Brasil. É para ficar curioso. Senão não vai ter novidade. Ah, é verdade. E é isso, gente, ó. É por aqui que a gente vai ficar mesmo, né, Fabi? E já com saudade. Com saudade. Então, nos siga nas redes sociais. Muito obrigada pela sua mega audiência. É nós, né, Fabi, nessa missão de Deus. Verdade. Vamos para cima e até a próxima, se Deus quiser. Amém. E chame outros para o próximo podcast. Deus abençoe.